A Arca da Aliança simbolizava a presença divina entre os israelitas, representando um sinal visível do pacto estabelecido por Deus Supremo com eles. Era um meio pelo qual Deus se manifestava ao seu povo. Quando a Babilônia invadiu e saqueou Jerusalém no século anterior à Era Comum, a Arca foi perdida ao longo dos milênios seguintes, tornando-se um enigma que fascinou estudiosos, fiéis, cientistas e arqueólogos que a procuraram incansavelmente, embora sem sucesso. No entanto, uma recente descoberta científica pode estar prestes a fornecer pistas sobre sua localização. Segundo as Escrituras, a Arca é tão sagrada que nem todos podem tocá-la. Então, por que os cientistas podem interagir com ela? O que está por trás desse enigma? Muitos cientistas afirmam ter encontrado os últimos vestígios que podem levar a este objeto sagrado. Veja a descoberta de Ron Wyatt, que assegura ter encontrado a Arca da Aliança e seus 10 mandamentos enterrados sob os restos da antiga cidade de Jerusalém. Desde que os israelitas escaparam do Egito e se estabeleceram na Terra Prometida, a Arca da Aliança foi supostamente mantida no Templo Sagrado, também conhecido como Templo de Salomão. 600 anos antes da morte de Jesus, os babilônios, sob o reinado de Nabucodonosor, invadiram e destruíram grande parte de Jerusalém, incluindo o templo. Foi nesse ponto que a Arca da Aliança desapareceu dos registros históricos. Durante o ataque babilônico, um imenso muro foi erguido ao redor da cidade, impedindo qualquer entrada ou saída. Em contrapartida, os israelitas escavaram uma rede de túneis para se movimentarem discretamente pela cidade. Alguns desses túneis sobrevivem até hoje, e neles foram descobertos artefatos antigos. Segundo Wyatt, a Arca da Aliança, o artefato judaico mais sagrado, foi ocultado em uma câmara subterrânea selada e então esquecida. Ron e outros especialistas alegam ter encontrado a arca perdida por milênios. Quando este misterioso baú foi descoberto, muitos aguardavam ansiosamente sua abertura pelos cientistas. Mas o que eles encontrariam corresponderia ao descrito na Bíblia. A primeira tarefa dos cientistas seria verificar se realmente se tratava da Arca da Aliança ou de uma réplica similar usada por outros grupos semitas da região. Apesar das descrições bíblicas, a emoção seria palpável quando vissem a arca pessoalmente, revestida interna e externamente em ouro puro, com uma moldura dourada e a tampa conhecida como propiciatório, adornada com duas estátuas de querubins de asas abertas voltadas uma para a outra. Sobre ela, esta tampa é considerada a parte mais sagrada da arca, que também possui 4 anéis de ouro e bastões de madeira de acácia cobertos de ouro, que nunca deveriam ser removidos. Após a surpresa inicial ao abrirem a arca, exploraremos seu conteúdo. Mas antes, permita-me lançar um desafio com uma pergunta simples para testar seu conhecimento bíblico. A pergunta é: quais são os 3 itens guardados na Arca da Aliança? A. Os rolos de pergaminho e joias. B. As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso de maná. C. Barras de ouro, vestes cerimoniais e uma coroa. D. Animais para sacrifício, incenso e óleo. Tempo para você pensar. Aproveite e pause o vídeo e deixe um comentário com a opção que você acha que é a correta. Ok, eu tenho certeza de que a maioria da audiência respondeu a alternativa correta. Então vamos ver como os cientistas ficaram surpresos com o que tinha lá dentro. Os 10 mandamentos também estavam dentro da arca. Isso mostra que a lei moral de Deus estaria sempre presente diante da presença dele. Isso também representava que a lei seria mantida em Cristo, que obedeceria completamente aos mandamentos de Deus para o seu povo. Você sabia que os 3 artefatos importantes dentro da arca eram os 10 mandamentos, a vara florida de Arão e o maná? Como um recipiente, a arca carregava artefatos que falavam de momentos-chave do povo Israel no deserto. O segundo conjunto de tábuas de pedra representava a lei, o padrão de justiça do Velho Testamento. Moisés quebrou as tábuas originais em Êxodo 32, pois os israelitas fizeram um bezerro de ouro para adorar. O maná na vasilha de ouro representava o alimento que sustentava a vida que Deus deu ao seu povo. Quando Israel estava no deserto, o Senhor sustentou-os com seu pão misterioso. Sem saber o que era, eles o chamaram de maná, que significa o que é isto? Quando Jesus alimentou os 5.000, ele disse: E Moisés não lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai lhes dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A carne e o sangue de Cristo servem como sustento vital para o fiel. A vara de Arão, conhecida por se transformar em serpente diante do faraó, ganhou destaque no livro de Números, quando brotou, floresceu e produziu amêndoas, mostrando o sacerdócio escolhido de Arão e sua linhagem, conforme Deus havia ordenado. Diante de reclamações sobre a liderança de Moisés e Arão e após Deus ter punido os rebeldes, as tribos de Israel foram instruídas a colocar 12 varas numa tentativa de confirmar o sacerdote escolhido por Deus, resultando no milagre da vara de Arão pela tribo de Levi. Outro elemento significativo é o propiciatório colocado sobre a Arca da Aliança. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele aspergia sangue sacrificial sobre o propiciatório, simbolizando o sangue expiatório de Jesus que media entre os pecados de Israel e a santidade de Deus. Este ato simbólico mostrava que através do sangue de Jesus, as transgressões eram perdoadas, permitindo que Deus visse os crentes sob a nova perspectiva do Evangelho e não apenas através das exigências da lei. A arca, assim, transcende sua narrativa histórica, adentrando o reino do mito. Quem então tem o direito de tocá-la? A Arca da Aliança, como manifestação física da presença de Deus, era levada pelos israelitas em batalhas e punha cidades inteiras de joelhos. Por ser tão sagrada, apenas algumas pessoas eram autorizadas a tocá-la ou chegar perto dela. A arca era tão sagrada que tocar nela significava a morte instantânea. E uma vez que ela estava guardada na sala mais santa do Templo de Jerusalém, apenas o sumo sacerdote era autorizado a estar em sua presença, e apenas uma vez por ano, para cobri-la ou descobri-la. Para tirar a arca do lugar, você teria que ser um dos filhos de Arão, nascido na tribo de Levi. Os levitas eram os sacerdotes reais da aliança, responsáveis por cuidar de todas as coisas sagradas.
Para mexer em qualquer uma dessas coisas, você teria que ser da tribo de Levi, um dos descendentes de Coate. Apenas os descendentes de Coate poderiam carregar os objetos sagrados ou tirá-los do lugar, mas só depois de tudo estar coberto corretamente. Para mover a arca, deveria ser com cabos muito especiais, não em um carrinho qualquer. Se outra pessoa tocasse ou a carregasse da maneira errada, isso era considerado irreverência, e a pena por irreverência era a morte. Você não sobreviveria, a menos que pudesse provar que era um dos filhos de Arão ou descendente de Coate. Se tocasse na arca, é verdade, eu não sou um descendente de Arão nem pertenço à família de Coate da tribo de Levi. Portanto, assim como eu, pereceria. A razão pela qual eu tocasse a arca não mudaria meu destino, eu não sobreviveria, e talvez você tampouco. No entanto, se você for um descendente dos levitas, a situação é completamente outra, ou talvez você seja uma pessoa especial, escolhida por Deus. Teoricamente, é impossível para uma pessoa comum tocar na Arca da Aliança. Mas se for a vontade de Deus, tudo pode ser diferente. Nós podemos raciocinar da seguinte maneira: a conexão espiritual entre Deus e seu povo havia sido perdida há muito tempo. Claro que ele não queria que todo mundo pudesse vê-la e tocá-la, porque isso causaria um caos, e não é o que ele queria. É bem provável que Deus tenha escolhido pessoas especiais para representar o seu povo na presença da Arca da Aliança e então contar o que eles viram para os filhos dele. Assim, os filhos deles poderiam se sentir seguros e confiantes da verdade. Ele vai voltar, então ele aparecerá com a Arca da Aliança. Até agora, segundo a Bíblia, a pessoa que Deus autorizou a tocar na Arca da Aliança poderia ser apenas um levita. Quando as terras foram distribuídas entre as 12 tribos de Israel, os levitas não receberam nenhuma porção territorial. Em vez disso, viviam dispersos por todo Israel, servindo como modelos de vida devota. Como não possuíam terras, os levitas não praticavam agricultura e dependiam do sustento dos demais israelitas, que entregavam 10% de suas colheitas através do sistema de dízimo. Atualmente, cerca de 4% dos judeus são descendentes dos levitas. No dia da expiação, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, primeiro no tabernáculo e depois no templo, uma vez construído. Lá, ele aspergia sangue sobre o propiciatório que cobria as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca. Esse ato simbolizava que o sangue acionava a misericórdia de Deus, superando o julgamento divino, conforme expresso em Tiago 2 horas e 13 minutos, e sem o sangue, não há misericórdia. A arca de extrema santidade não podia ser tocada diretamente, conforme ordenado em Êxodo 25:14. Ela deveria ser transportada utilizando varas que se encaixavam em anéis laterais, manuseadas exclusivamente pelos levitas. Qualquer toque direto na arca resultaria em morte imediata. Os levitas transportavam a arca usando 2 bastões de madeira encaixados nesses anéis laterais, pois o contato direto com a arca era fatal. Segundo o livro de Samuel, quando o levita Uzá tocou a arca inadvertidamente para evitar sua queda, Deus o matou instantaneamente. Outra teoria sobre a localização da arca, além da informação de que os cientistas teriam encontrado a Arca da Aliança, ainda há muitas teorias a respeito dela. Outra teoria persistente afirma que a Arca da Aliança foi guardada em segurança na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, na Etiópia. De acordo com essa teoria, Menelik primeiro levou a arca para a Etiópia durante sua visita a Salomão em Jerusalém. A tradição afirma que a arca permanece escondida em uma capela dentro da igreja, protegida por uma linhagem de sacerdotes. O apoio a essa teoria é amplamente extraído da história etíope, tradições e práticas religiosas. Toda a igreja etíope abriga uma réplica da arca, chamada Tabat, e afirma-se que a linhagem dos imperadores etíopes descende do rei Salomão e da rainha de Sabá. No entanto, a falta de verificações externas torna difícil comprovar a veracidade dessa alegação. O manuscrito de cobre, um documento distinto entre os pergaminhos do Mar Morto, enumera 64 locais onde tesouros de ouro e prata, possivelmente provenientes do Templo de Jerusalém, foram ocultados ou enterrados. Um detalhe fascinante desse manuscrito é a indicação de que a Arca da Aliança pode estar escondida próximo ao Mar Morto, talvez nas proximidades de Cura, local onde os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados. O manuscrito implica a presença da arca, mas não dá coordenadas precisas. O que sabemos sobre o local de repouso da arca? Assim como cientistas podem ter encontrado o local da Arca Aliança, Deus pode estar dando sinais e orientação aos seus escolhidos para encontrar o tesouro perdido há milhares de anos depois. Mas não sabemos se ele vai permitir que a presença dessa arca seja anunciada publicamente, ou se ele apenas mostrou para a humanidade o espírito sagrado dessa arca, não fisicamente. Como Ron, que tinha certeza de que tinha encontrado a Arca da Aliança, mas algo estranho aconteceu e o convenceu a não registrar fotos ou vídeos da Arca Aliança. Ele disse que quando ele voltou para o local para pegar mais evidências, 4 anjos pararam diante dele e disseram que não era hora de o mundo ver essa descoberta com os próprios olhos, que o tempo estava se aproximando. Naquela época, haverá uma lei religiosa universal imposta mundialmente. Portanto, para poder tocar essa arca e vê-la com seus próprios olhos, você precisa esperar a aprovação de Deus. Enquanto isso não acontece, vamos voltar no tempo um pouco para ver o que aconteceu no momento em que pode ter ocorrido a última aparição da Arca Aliança. A última vez que a arca é mencionada é no Velho Testamento, segundo o livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 3, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor, ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não a tereis mais esta carga aos ombros, agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Durante o reinado do rei Josias, por volta de 630 a.C., surgiu uma das teorias mais conhecidas sobre a Arca da Aliança, descrita na narrativa épica etíope do século XIV, o Quebra-Nagast. Segundo o texto, a rainha de Sabá visitou o rei Salomão em Jerusalém no século X a.C., e teve um filho com ele, chamado Menelik.
Ao atingir a maioridade, Menelik retornou a Jerusalém, mas ao decidir voltar para sua mãe, Salomão enviou acompanhado de filhos nobres judeus. Estes, frustrados por deixar Jerusalém, secretamente levaram a Arca da Aliança como um souvenir. Menelik, sem saber da ação dos companheiros, levou a arca para Ashum, onde mais tarde expandiu seu território, formando o que viria a ser o Império Etíope. Quebra-Nagast tornou-se um elemento central da história nacional da Etiópia, e apesar de muitos estudiosos hoje considerarem o apócrifo, os reis etíopes da dinastia salomônica que reinou até 1974 baseavam sua linhagem em Menelik e Salomão, uma conexão inclusive registrada nas constituições de Haile Selassie de 1931 e 1955. Além do governo etíope, a maior denominação do país, a Igreja Ortodoxa Etíope, considera o Quebra-Nagast como história cristã legítima. De acordo com líderes da igreja, a Arca Aliança foi bem guardada por séculos em Ashum, na igreja de Santa Maria Sião. Nem o sumo sacerdote de Ashum pode entrar na câmara onde ela está guardada, seu único guardião é um monge virgem que não pode sair do solo sagrado até sua morte. Apesar disso, a influência da arca é sentida em todo o mundo ortodoxo etíope. Cada uma das igrejas tem seu próprio tabat, uma réplica sagrada da arca. Os tabats são mantidos no Quidis Kedui são o Santo dos Santos, e são retirados apenas durante os festivais ou momentos de necessidade. De fato, cada tabat é reverenciado como se fosse a própria Arca da Aliança. Embora faça parte da Igreja Ortodoxa Etíope, a alegação de que a arca está guardada em Ashum é impossível de ser verificada devido à sua natureza. A maioria dos historiadores acredita que, se a relíquia realmente existiu, provavelmente já se deteriorou ou foi destruída ao longo dos mais de 3.000 anos. No entanto, essa também é uma conjectura. Para muitos, o destino final da arca é um enigma, e possivelmente insolúvel. O simbolismo da arca culminou no dia da expiação, quando o sangue do sacrifício derramado sobre o propiciatório manifestou a glória de Deus. Essa era a representação da glória divina perante a qual os anjos se posicionam e o glorificam incessantemente. Além disso, simboliza a restauração da presença de Deus através da ressurreição de Cristo. Quando Maria Madalena foi ao sepulcro para buscar o corpo de Jesus, ela encontrou 2 anjos, um na cabeceira e outro nos pés, no lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Estes anjos guardavam o lugar da Arca da Aliança que continha os 10 mandamentos. Jesus Cristo é a Arca da Aliança. O que é a aliança? A aliança é a conexão espiritual entre Deus e seu povo. Através dessa aliança, os fiéis são salvos e recebem vida eterna. Deus protege e guia aqueles que mantêm a aliança com Ele. Essa aliança é simbolizada pela arca, que continha os 10 mandamentos. Jesus é a realização dessa aliança. Ele veio para cumprir a lei e trazer a salvação para todos que nele creem. Como a arca da aliança, Jesus é a presença de Deus entre seu povo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao segui-lo, podemos experimentar a plenitude da vida em Deus. A Arca da Aliança pode ter sido perdida ao longo dos séculos, mas a aliança que ela representa permanece para sempre, através de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira Arca da Aliança, que nos conduz à presença de Deus e nos dá vida eterna. Que essa verdade nos inspire a viver em comunhão com Deus e uns com os outros, até o dia em que Ele volte para nos levar para casa. Obrigado por assistir este vídeo, espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você. Se gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Se tiver alguma dúvida ou comentário, deixe abaixo nos comentários, ficarei feliz em responder. Até a próxima!